Renovados de Dia em Dia, do autor Witness Lee. Editora Árvore da Vida, 1998, primeira edição. Sumário. Prefácio. Capítulo 1. Renovados de Dia em Dia. Capítulo 2. A capacidade renovadora da vida divina em ressurreição. Estas mensagens foram dadas pelo irmão Witness Lee à igreja em Anaheim em maio e junho de 1989. Esse audiobook está disponível no YouTube, canal Cristianismo Vivo, Viviane Carvalho. Capítulo 1. Renovados de Dia em Dia. Neste capítulo veremos o processo de renovação pelo qual necessitamos passar na vida cristã a fim de que o propósito de Deus seja realizado. Em 2 Coríntios 4,16, é dito que nosso homem interior se renova de dia em dia. O irmão Watmani nos disse certa vez que o livro de 2 Coríntios pode ser considerado uma autobiografia do apóstolo Paulo. A vida descrita nesta epístola é cheia de sofrimentos, mas quando gastamos mais tempo a fim de penetrarmos nas profundezas dessa epístola, vemos que, na realidade, ela nos fala de renovação. Todos os sofrimentos que Deus determina têm um único objetivo: renovar-nos. Não importa se somos bons ou maus, ainda somos a velha criação. Mas Deus, em sua economia, deseja produzir algo novo. A partir de sua velha criação, Deus levou um curto período para criar a velha criação. Ele falou, trazendo à existência as coisas da velha criação em 5 dias. Criou o homem no 6º dia e descansou no 7º. Entretanto, a velha criação não é a meta de Deus. A velha criação é antes o material e a esfera pelos quais Deus obtém algo novo. Renovados ao longo de 4 dispensações. De acordo com toda a Bíblia, Deus usa 4 dispensações em sua velha criação para produzir algo novo. A primeira dispensação é aquela anterior à lei, ou seja, a dispensação dos patriarcas, de Adão até a lei dada por Moisés. A segunda é a dispensação da lei, desde quando Moisés deu a lei até a primeira vinda do Senhor Jesus. A terceira é a dispensação da graça, que vai da primeira vinda do Senhor Jesus até a sua segunda vinda. A quarta dispensação é a dispensação do reino. Depois da segunda vinda do Senhor, ele estabelecerá o governo de Deus sobre a terra para pôr em prática o reino de Deus em sua manifestação durante 1000 anos. Nessas 4 dispensações, que estão todas na velha criação, Deus trabalha para produzir a nova criação. Após a 4ª dispensação, o novo céu e a nova terra serão introduzidos junto com a Nova Jerusalém, como centro. A Nova Jerusalém é a composição de todo o povo de Deus redimido, regenerado, transformado e glorificado. Todo o povo remido de Deus na glorificação de Deus será a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, composta de todo o povo de Deus, vivificado e glorificado, é absolutamente nova. Nela não haverá nada velho. Nos dias de hoje, estamos no processo de ser renovados para nos tornar a Nova Jerusalém. Graças a Deus por estarmos na 3ª dispensação, a dispensação da graça. Nessa dispensação tem ocorrido coisas maravilhosas. A primeira maravilha que ocorreu nesta dispensação é que o próprio Deus triuno se tornou um homem. Ele não veio meramente ao homem. Ele veio ao homem em sua encarnação. Ele veio ao homem tornando-se um homem. Isso é maravilhoso. A encarnação do Deus triuno é muitíssimas vezes mais grandiosa que a criação dos céus e da terra. Uma das maiores maravilhas de todo o universo foi a encarnação de Deus, isto é, o fato de que ele se tornou um homem. O próprio Deus, o Deus completo, entrou no ventre de uma virgem e ali permaneceu por 9 meses. E depois nasceu como homem-Deus. O bebê na manjedoura em Belém, cujo nome era Jesus, não era somente homem. Ele era tanto Deus quanto homem, portanto, era homem-Deus.
A segunda maravilha na dispensação da graça é que o mesmo Deus que criou o céu e a terra viveu nesta terra como um homem, não por um curto período, e sim por cerca de 33 anos e meio. Em vez de viver num lugar famoso, ele viveu numa cidade desprezada de uma região menosprezada, Nazaré da Galileia. Não nasceu em uma família rica, mas em uma família pobre e trabalhava em carpintaria. Podemos dizer que esse carpinteiro era Jesus, porém precisamos conscientizar-nos de que Jesus era Deus. Que maravilha Deus viver nesta terra por 33 anos e meio. A terceira maravilha é que Jesus foi à cruz para morrer uma morte todo inclusiva. Por meio de sua morte, ele resolveu todos os problemas do universo, terminando com toda a velha criação. Naquela morte todo inclusiva, ele liberou sua vida divina. A quarta maravilha na dispensação da graça foi a ressurreição e a ascensão de Cristo. Ele não ressuscitou sozinho, mas com todos os escolhidos de Deus, incluindo você e eu. Como um homem, ele ascendeu até o terceiro céu, da terra à lua, a uma curta distância. Porém, da terra ao terceiro céu, há uma distância que ultrapassa toda e qualquer imaginação humana. Em sua ascensão, ele se derramou como o Espírito todo inclusivo, que é a consumação do Deus triuno. Ele derramou a si mesmo como tal Espírito sobre o povo escolhido de Deus, a fim de torná-lo o seu corpo. Agora, como crentes, somos partes do corpo de Cristo. Maravilhoso! Todos esses fatos ocorreram como milagres, porém não os compreendemos totalmente. Devido à nossa falta de visão, sofremos sem ver nem compreender o propósito que Deus tem para nós em nossos sofrimentos. Renovados por meio dos sofrimentos. Quando jovem cristão, eu acreditava que Deus nos abençoaria, dando-nos muitas coisas boas, já que havíamos nos tornado seus filhos. Alguns pregadores prometem às pessoas que se elas crerem em Jesus Cristo, não apenas serão salvas, mas também receberão muitas bênçãos. Eles dizem que essas bênçãos são felicidade, paz e gozo exteriores. E muitos creem em Jesus Cristo por causa disso. Qual ser humano não deseja bênçãos terrenas de maneira que possa ter felicidade, paz e alegria? Entretanto, muitos cristãos podem testificar que quando creram no Senhor Jesus, eles não tiveram nenhuma paz exterior em seu meio ambiente. Alguns, inclusive, em vez de receberem a paz e a alegria que lhes foram prometidas, perderam o emprego ou sofreram um acidente automobilístico. A vida cristã não parece ser uma vida de bênçãos exteriores, e sim de sofrimentos. Sou cristão há 64 anos, desde 1925. No longo período da minha vida cristã, mais são os sofrimentos que tenho tido do que a paz e a alegria exteriores que tenho desfrutado. A maioria de nós pode testificar que em nossa vida cristã tem havido mais sofrimentos do que paz e alegria exteriores. Quando duas pessoas se casam, é um tempo de alegria, mas muitos podem testificar que em sua vida matrimonial o tempo de sofrimento é maior que a paz e a alegria que têm desfrutado. Muitos, depois que se casam, acham que se casaram com a pessoa errada. A razão disso é que sofremos em nosso casamento. Ter filhos também é algo que traz alegria. Nossos filhinhos nos são preciosos, porém nós que somos pais e temos visto os nossos filhos crescerem até se tornarem adultos, podemos testificar que eles nos deram mais sofrimentos que alegria. Podemos pensar que o apóstolo Paulo foi abençoado porque não teve esposa nem filhos. Paulo não teve filhos segundo a carne, porém teve muitos filhos espirituais. Ele teve mais filhos do que todos nós. Em 2 Coríntios é revelado que os sofrimentos de Paulo vieram principalmente de seus filhos espirituais. Quando o irmão, o Watchman Nee, disse-nos que a segunda carta aos Coríntios podia ser considerada a autobiografia de Paulo, pensei que havia entendido, porém na realidade eu não havia entendido. Mas gradativamente comecei a entender o que o irmão Nee havia dito. Nos desígnios de Deus, todos nós, seu povo escolhido, temos de passar por sofrimentos. Nisso não há nenhuma exceção,
pois ele deseja que todos sejamos uma nova criação. Ele quer que todos sejamos transferidos da esfera da velha criação para a esfera da nova criação. Essa transferência é um processo de sofrimento. Você pode pensar que errou na escolha de seu companheiro ou companheira para se casar e que, apesar de ter usado a máxima sabedoria para escolher seu cônjuge, por fim você crê que sua escolha foi um erro. Depois de ouvir as palavras dessa comunhão, alguns que ainda não se casaram podem estar considerando que é melhor não se casar. Porém, não se casar trará mais sofrimentos. Então, que faremos? Em nossos sofrimentos, precisamos estar felizes interiormente. Em Colossenses 1:24, o apóstolo Paulo disse que se regozije em seus sofrimentos, porque compreendia que todos os sofrimentos são o processo que nos renova. O contexto de 2 Coríntios 4:16 diz que nosso homem interior se renova dia em dia. Mostra-nos que essa renovação ocorre por meio dos sofrimentos. Paulo chamou os sofrimentos pelos quais passou de o morrer de Jesus. Em 2 Coríntios 4:10 e 11, Paulo disse: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De acordo com o grego, o morrer de Jesus é o matar. O matar de Jesus significa que Jesus nos mata, põe-nos na morte o tempo todo. A morte aqui equivale à cruz. O morrer de Jesus é o operar da morte, o operar da cruz. Em Mateus 16:24, o Senhor Jesus disse a seus discípulos que se eles desejassem segui-lo, deveriam tomar cada um sua cruz. Também nós, se queremos seguir o Senhor, temos de tomar nossa cruz e segui-lo. Se não tomamos a cruz, não podemos seguir o Senhor. Nossos jovens talvez estejam almejando um futuro próspero e brilhante, mas Jesus nunca prometeu nada semelhante. Ele disse a Pedro que tomasse sua cruz e o seguisse. Mais tarde também lhe disse: em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. João 21:18 e 19. O que o Senhor desejava aqui era preparar Pedro para segui-lo até a morte. Os sofrimentos pelos quais passamos são, na verdade, o processo que nos transfere da esfera da velha criação para a da nova. Paulo era modelo de um cristão vitorioso e vencedor. Sofreu muito mais que todos nós. Atos 9:16. Ele nos diz em 2 Coríntios 4:11 que estava sendo sempre entregue à morte e estava sob o mortificar da cruz todos os dias. Ele morria cada dia para poder ser renovado cada dia. Por essa razão, em 2 Coríntios 4:16, Paulo diz que não desmaiamos, não desanimamos e não nos decepcionamos. É por isso que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Versículo 17. Os sofrimentos pelos quais passamos com o fim de sermos renovados não podem ser comparados com a glória de estarmos renovados. Na verdade, a vida cristã não é uma vida de sofrimento. A vida cristã é uma vida de sermos renovados dia após dia. Todavia, essa renovação vem por meio do sofrimento. Deus não gosta de ver seus filhos sofrendo, mas nós precisamos passar pelo processo de sofrimento. Sempre sonhamos em ter uma vida da igreja gloriosa. O coro de um hino diz: gloriosa vida da igreja. Por um lado, a igreja é gloriosa, mas por outro, nenhuma igreja é gloriosa exteriormente. Nenhuma das igrejas que Paulo estabeleceu era gloriosa exteriormente. Em todas elas havia problemas. Quando o jovem cristão ouvia alguém dar uma mensagem na qual dizia que a melhor igreja era a igreja em Filipos,
Entretanto, quando estudei o livro de Filipenses, vi que havia ali duas irmãs que não concordavam uma com a outra, capítulo 4, versículo 2. Também havia murmurações e contendas entre os filipenses. Foi por isso que Paulo os exortou a fazerem tudo sem murmuração nem contendas, capítulo 2, versículo 14. Se lermos as epístolas de Paulo detalhadamente, poderemos ver que as igrejas estabelecidas por ele não eram gloriosas como nós esperávamos. Ao vir para a restauração do Senhor, tinha a perspectiva de que tudo seria glorioso. O Senhor me chamou para deixar o meu trabalho e para servi-lo em tempo integral. Fui levado pelo Senhor ao centro da obra em Xangai e comecei a ver que todos os dias, sofrimento após sofrimento, sobrevinha aquele que nos liderava na obra, o irmão Whitman Nee. Ele era um grande guarda-chuva que recebia toda a perseguição e os ataques. Os irmãos que conheciam o irmão Nee diziam que ele não teve nenhum só dia de paz. Ele sofreu por toda a vida. A situação da vida da igreja às vezes pode parecer pobre, porém não devemos desanimar, pois estamos atravessando um processo de renovação. Quando passamos por determinadas enfermidades, nosso corpo desenvolve resistência a elas, tornando-nos mais fortes. Assim aprendemos a cuidar melhor de nós quando sofremos alguma enfermidade física. Há muitos anos tive úlcera estomacal e, além disso, contraí tuberculose. Essa última enfermidade quase me levou à morte. Tendo passado por essa doença, contudo, me fortaleci. Depois que uma pessoa passa por alguma enfermidade, após a cura, torna-se forte. Portanto, não devemos desanimar. Após a igreja transpor os muitos sofrimentos, podemos ter a certeza de que ela será mais forte. Por ocasião da obra na China, quando eu estava lá, o irmão Nee era o guarda-chuva, portanto era o alvo dos ataques do inimigo. Desde que começou a obra na ilha de Taiwan e se estendeu a todos os continentes nestes últimos 30 anos, espontaneamente me tornei também o guarda-chuva. Desde que sou guarda-chuva, todos os dardos do inimigo se dirigem a mim. Contudo, devo testificar que, apesar de todos os ataques, estou mais forte do que nunca. Hoje trabalho muito mais do que trabalhava há 20 anos. Leio integralmente quase todos os livros que publicamos e, depois de revisados, eu os recebo para tornar a lê-los. Relê-los já requer muito tempo, mas frequentemente tenho de trabalhar mais para que os escritos se tornem satisfatórios. Além disso, dou muitas conferências e tenho muitas reuniões, e isso exige que eu viaje muito. Alguns dos que estão à minha volta preocupam-se porque com mais de 80 anos eu trabalho muito, mas todos devemos entender que estamos destinados a sofrer a fim de que sejamos renovados. Paulo, em 1 Tessalonicenses 3:3, disse: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. A nota 3 a respeito deste versículo na versão Restauração diz: Deus nos designou para que passemos por aflições. Portanto, as aflições são a porção dada a nós por Deus, e Ele nos estabeleceu, nos colocou em situações de aflição. Fomos designados para o sofrimento. Madame Guyon dizia que beijava todas as cruzes que se lhe apresentavam, porém eu não diria isso. Agradeço a Deus pelos sofrimentos, mas não digo que os recebo com prazer. Entretanto, não luto contra eles. A razão pela qual permaneço calmo em meio aos sofrimentos é que compreendo que a bênção verdadeira não é a paz e a alegria exteriores, mas sim a verdadeira renovação em nossa vida cristã. Ser renovado cada manhã para ser renovado dia após dia. Em Mateus 13:43, os vencedores são comparados ao sol que resplandece no reino de seu Pai. O sol se levanta cada manhã. Se queremos ser vencedores, tal qual o sol, devemos levantar-nos cada manhã a fim de ser reavivados pelo Senhor. Provérbios 4:18 diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai trabalhando mais e mais até ser dia perfeito. Tal qual o sol, devemos ter um novo começo cada manhã,
Nossa vereda é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Gosto muito da expressão que Paulo usa em 2 Coríntios 4,16, de dia em dia. A vida cristã não tem apenas um dia. Estamos sendo renovados de dia em dia. Isso significa que temos de ser reavivados pelo Senhor dia após dia. Mesmo que ontem pela manhã tenhamos tido um reavivamento, esta manhã necessitamos de outro e amanhã de outro. Cada ano necessitamos de 365 reavivamentos para sermos renovados de dia em dia. Renovados pela cruz, pelo Espírito Santo, pelo Espírito mesclado e pela Palavra Santa. Deus possui as melhores provisões, a fim de ajudar-nos a receber a renovação. A primeira provisão é a cruz, o morrer de Jesus Cristo. De acordo com 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo estava sempre sob o poder aniquilador da cruz, a morte do Senhor. A cruz é a maior ajuda que temos para obter a renovação. A segunda provisão é o Espírito Santo. Tito 3,5 fala do lavar renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Sua obra primordial é, em primeiro lugar, regenerar-nos e, então, renovar-nos diariamente. Estamos recebendo o novo suprimento do Espírito dia após dia, o qual nos renova metabolicamente. Graças ao Senhor temos tal Espírito renovador. A terceira provisão que Deus nos deu é nosso Espírito mesclado, o Espírito humano mesclado com o Espírito divino. Em nosso Espírito, o Espírito Santo habita, opera e nos renova. Efésios 4:23 diz que necessitamos ser renovados no espírito de nossa mente. Nosso espírito é onde recebemos a renovação. Nosso espírito mesclado se expande para a nossa mente, tornando-se assim o espírito da nossa mente. É neste espírito que somos renovados para a nossa transformação. Muitas vezes nos perguntamos quando sofremos: por que estou sofrendo? Qual é o motivo? Muitos mestres cristãos dizem às pessoas que, se forem cuidadosas em obedecer ao Senhor, elas sofrerão menos. Porém, a experiência de muitas pessoas espirituais ao longo da história da igreja tem sido totalmente oposta. Enquanto estamos em meio aos sofrimentos, necessitamos receber renovação, pois, de outro modo, os sofrimentos pelos quais passamos não terão significado algum para nós. E em nós há um refúgio. Esse refúgio é nosso espírito. Precisamos voltar-nos da mente para o espírito e então estaremos a salvo, escondidos e resguardados de qualquer ataque. É em nosso espírito que seremos renovados. Além da cruz do Espírito Santo e do nosso espírito, temos a Palavra Santa. A cabeça do corpo limpa a igreja, a qual é seu corpo mediante o lavar da água pela palavra, Efésios 5:26. Pelo fato de ter estudado a Bíblia por tanto tempo, posso lembrar-me de capítulos tais como Mateus capítulo 1 e Romanos capítulo 8. Sou levado simplesmente ao pensar no conteúdo desses capítulos. Quando penso em Romanos 8:4, andar segundo o Espírito, sou lavado. Todos necessitamos receber o lavar da água pela palavra diariamente. Talvez nos pareçam algumas das coisas pelas quais passamos não são justas. Talvez nos pareça que algumas coisas pelas quais passamos não são justas. Porém, devemos conscientizar-nos de que a cruz não é justa. Quando Pilatos sentenciou o Senhor Jesus à morte, aquilo foi justo? Acaso foi o Senhor Jesus pregado na cruz justamente? Que ocorre com o Senhor Jesus que tenha sido justo? Que ocorreu com o Senhor Jesus que tenha sido justo? Tudo o que se passou com o Senhor Jesus foi injusto. Portanto, não podemos dizer, isso não é justo. Nenhum sofrimento é justo. O Senhor poderia responder a nós da seguinte maneira: sim, o sofrimento em si mesmo não é justo, mas o chamamento que lhe faço para sofrer, isso sim é justo. Tenho todo o direito de colocar você neste tratamento injusto, a fim de que você possa receber a renovação. Alguns de nós podem ainda estar sob algum sofrimento.
Temos de aprender a nos voltar ao Espírito, ao nosso refúgio, ao nosso esconderijo, para receber a renovação. Pelo fato de sermos humanos de acordo com os nossos pensamentos e considerações, o que estamos atravessando não é justo. Talvez nem sejamos capazes de aceitar a situação pela qual estejamos passando. Mas se vamos à palavra, não importa que capítulo ou versículo somos lavados. Há água na palavra para que sejamos lavados. Há água na palavra para que sejamos lavados. Lavar é sinônimo de renovar. Portanto, por meio destes 4 elementos, a cruz, o Espírito Santo, nosso espírito mesclado e a palavra santa, podemos receber a renovação. Vir à mesa do Senhor em novidade. Gostaria também de dizer algo a respeito da reunião do partir do pão. Sempre que nos achegamos à mesa do Senhor, precisamos de renovação. O Senhor Jesus, ao estabelecer sua mesa, disse: Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. O Senhor estabeleceu aqui um princípio. Ele nunca estará disposto a receber uma reunião do partir do pão que seja velha. A mesa que ele preparou era nova, e a mesa da qual ele participará no reino de seu Pai será nova. Precisamos chegar à mesa do Senhor de maneira nova, isto é, no princípio de novidade. Como podemos vir à mesa do Senhor em novidade? Temos de perceber que tudo o que é negativo é uma causa e um fator de velhice. As coisas negativas nos fazem envelhecer. Assim, quando nos achegamos à mesa do Senhor, devemos primeiro fazer uma confissão completa de todas as coisas negativas e precisamos resolvê-las todas. Temos de confessar todas as coisas negativas que se interpõem entre nós e Deus, entre nós e o homem, e devemos acabar com todas elas. Nosso relacionamento deve ser correto e positivo, com Deus e com os homens, Atos 24, 16. Se não for, a única saída é confessar e fazer a limpeza completa. Outra coisa que nos torna velhos é não perdoar os outros. Devemos sempre perdoar os outros. Mateus 18, 21, 22 e 35, Efésios 4, 32, 5, versículo 2. E procurar sempre ser perdoados. Mateus 5, 23 e 24. Pelo fato de sermos humanos, ficamos ofendidos e também ofendemos. Uma vez que nos reunamos como um rebanho, sempre nos ofenderemos uns aos outros. Que esposo ou esposa nunca ofendeu um ao outro? Uma vez que Deus tenha unido 2 pessoas por meio do casamento, e por estarem tão próximas uma da outra, ambas se ofenderão com frequência. Essas ofensas são a causa da velhice. Qual é a maneira de nos livrarmos dessa velhice? A maneira é perdoar uns aos outros. Devemos perdoar os outros e procurar ser perdoados. Um dos provérbios do irmão, o Atmeni, para uma vida saudável no casamento, era que tanto o marido quanto a esposa precisavam aprender a dizer: perdoa-me. Se não aprendermos a dizer isso um ao outro em nossa vida matrimonial, teremos problemas. Devemos aprender a dizer ao nosso cônjuge: perdoa-me. Precisamos orar para que o conteúdo desse capítulo se torne a nossa experiência diária, a fim de que possamos entrar mais na realidade de ser renovados dia a dia. Capítulo 2. A capacidade renovadora da vida divina em ressurreição. Oração. Senhor, nós te buscamos. Sê conosco e fala-nos, Senhor. Tem misericórdia de todos nós, para que estejamos abertos a Ti. Obrigado pelo Teu falar. Senhor, sê conosco ao máximo. Fala uma palavra ao nosso coração, para cada um de nós. Cobre-nos com Teu sangue prevalecente. Graças te damos uma vez mais por Tua presença. Amém. Viver como a nova criação. No capítulo anterior, compartilhamos sobre ser renovados de dia em dia. Ali mostramos que Deus tem um propósito eterno, que é produzir uma nova criação da velha. Deus deseja ter uma nova criação. Vimos que Deus gasta muito tempo fazendo o seu povo passar por um longo processo, a fim de produzir a nova criação.
Deus usa 4 dispensações para fazer sua obra. Essas dispensações são a dispensação dos patriarcas, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do reino. Deus usa essas 4 dispensações para fazer sua velha criação uma nova. A velha criação não tem a vida e a natureza divinas, mas a nova criação sim. João 1,13, 3,15, 2 Pedro 1,4. Qualquer coisa criada por Deus que não tenha Deus interiormente com sua vida, natureza, aparência e expressão é velha. Porém, qualquer coisa que tenha Deus interiormente como sua vida, natureza, aparência e expressão é nova criação. Nós, antes de sermos regenerados, éramos a velha criação. Entretanto, após nossa regeneração, fomos feitos uma nova criação. Ser regenerado é ser feito nova criação. Em 2 Coríntios 5,17 lemos: se alguém está em Cristo, é nova criação. Quanto a estar em Cristo, somos a nova criação, mas na verdade, em nosso viver diário não somos tão novos, porque não temos Cristo como o único que ocupa nosso ser, como aquele que nos enche e é nossa vida, natureza, aparência e expressão. Embora tenhamos sido regenerados para sermos uma nova criação, ainda assim, na prática, na maior parte do tempo, em nosso dia a dia, ainda vivemos na velha criação. Não importa quanto tempo estejamos no Senhor, ainda preservamos os velhos hábitos. Algumas vezes vivemos no Espírito, vivendo Cristo, porém na maior parte do tempo vivemos em nossos velhos hábitos, nossa velha natureza. Temos de admitir que isso é a velha criação. Somos regenerados, todavia, ainda hoje. Existe uma mistura em nosso viver diário. Nossa vida é em parte a nova criação e numa parte bem maior a velha criação. Em nossa comunhão matinal com o Senhor, podemos verdadeiramente desfrutá-lo, louvá-lo e adorá-lo. Nesse período de comunhão matinal, somos a nova criação. Após isso, podemos estar à mesa de refeição e ali nos depararmos com algo que não nos é muito agradável. Nesse momento, talvez, falemos algo que não é muito adequado e que nossa consciência condena. Podemos achar que isso é um fracasso, uma derrota, um erro, uma ofensa ou um pecado. Entretanto, o que ocorreu à mesa de perfeição não foi meramente um pecado, uma ofensa ou um erro, um fracasso ou uma derrota. Aquilo foi nossa velha criação. Na mesa do Senhor, nós o louvamos e o adoramos, e parece que todos ali somos a nova criação. Enquanto somos a nova criação, somos, entretanto, ainda mais a velha criação, devido ao fato de estarmos nos velhos costumes. Nascemos na velha criação e temos vivido por anos em nossos velhos hábitos. Quando menciono nossos hábitos, não me refiro apenas às coisas más. É possível que uma pessoa seja muito lenta segundo sua constituição natural, enquanto outra seja rápida. É muito fácil uma pessoa rápida cometer erros, porquanto as pessoas lentas se demoram mais para fazer e produzir coisas. Não importa se somos rápidos ou lentos, todos estamos na velha criação. O que somos em nossa constituição natural por nascimento é a velha criação. Alguns são muito conversadores por constituição natural, enquanto outros são calados. Ainda que os que falam muito possam funcionar nas reuniões, não devemos acreditar que toda aquela atividade pertença à nova criação. Parte daquela atividade pode corresponder ao temperamento rápido da pessoa, segundo sua constituição natural. Alguns nunca falam devido à sua disposição calada. No entanto, tanto os que falam muito como os calados são a velha criação. O que fará o Senhor conosco? Com certeza, Ele não quer a velha criação. Temos a Deus doutrinariamente, mas crescemos dele como nossa vida e natureza em nosso viver diário. Talvez sejamos lentos em nossa disposição, mas muitas vezes é da natureza de Deus fazer as coisas imediatamente, especialmente nas reuniões. Talvez sejamos calados por natureza, mas Deus quer que sejamos a nova criação, expressando algo nas reuniões, indo contra nosso costume natural. Deus deseja que sejamos sua nova criação,
que tenhamos a Ele como nossa natureza e também deseja que o expressemos. Deus é nossa porção, mas podemos dizer que Ele é nosso velho hábito. Todos temos sido chamados para sair de nosso velho hábito e tomar Deus como nosso novo hábito. Ser renovados com o crescimento proveniente de Deus. O Novo Testamento diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou, Efésios 1, 4 e 5. Ele deseja fazer de seus escolhidos a nova criação. Sua maneira de fazer isso é primeiro colocar a si mesmo dentro de nós, ou seja, regenerar-nos. Somos nascidos de novo, regenerados, para nos tornar filhos de Deus. Isso é maravilhoso, mas o Novo Testamento revela que só a regeneração não é suficiente. Depois de regenerar-nos, Deus precisa renovar-nos, santificar-nos, transformar-nos, conformar-nos à nossa imagem e glorificar-nos. A transformação necessita da santificação e também da renovação. A transformação é uma mudança metabólica. Quando somos transformados, um novo elemento nos é acrescentado para substituir o elemento velho. O novo elemento é o próprio Deus. Não é novo. Nele não há velhice alguma. Depois de regenerados, temos Deus, porém, não é muito o que temos dele em nós. Por isso, Colossenses 2,19 diz que precisamos crescer. O crescimento que procede de Deus. Isso significa que crescemos com o aumento de Deus em nós. Se temos pouco aumento de Deus, crescemos pouco. Se temos muito aumento de Deus, crescemos muito. Quando tivermos Deus em plenitude, teremos o crescimento pleno. Deus tem de ser aumentado em nós. Quando isso ocorre, seu novo elemento nos é acrescentado. E quando o elemento divino entra em nós, ele nos renova, sem levar em conta se somos rápidos ou lentos em nossa disposição natural. Quando estamos em contato com Deus, ele se infunde como elemento divino em nosso ser. Este novo elemento é acrescentado ao elemento já existente em nós. Quando esse novo elemento nos é acrescentado, algo é produzido em nós. Deus deseja acrescentar Ele mesmo ao nosso ser, mas Ele não pode acrescentar-se a nós se não temos contato com Ele. Talvez passemos por um tempo no qual não temos contato com Deus, nem oramos a Ele. Em vez disso, fazemos tudo por nós mesmos e em nós mesmos. Nesse tempo, Deus não é acrescentado ao nosso ser e nós não crescemos com o crescimento de Deus. Esta é a razão pela qual encorajamos todos os santos a terem comunhão matinal. Nossa comunhão matinal com o Senhor não é meramente para exercitarmos a mente para ler as letras da Bíblia, é antes para exercitar o nosso espírito. É por isso que devemos invocar. Ó Senhor Jesus! Invocar o Senhor é nossa respiração espiritual. Necessitamos ter contato com Deus, orando a Ele e invocando o seu nome. Então Ele se acrescenta a nós. Quando temos contato com Ele, Ele acrescenta mais e mais o elemento divino ao nosso ser. À medida que o novo elemento de Deus é acrescentado ao nosso ser, o novo elemento nos renova metabolicamente. Posso ser uma pessoa rápida por natureza, mas porque o elemento de Deus entra em meu ser, este elemento renova meu hábito natural. Posso ser uma pessoa lenta em minha disposição natural, mas Deus me renova com seu elemento divino para despojar-me do meu velho elemento. Sermos renovados dia após dia com o elemento divino por meio dos sofrimentos. Talvez sejamos bons irmãos e irmãs na igreja que têm sido guardados e preservados pelo Senhor, porém temos sido renovados com o elemento divino. Alguma renovação está ocorrendo em nós? Ou temos permanecido os mesmos, imutáveis dia após dia e ano após ano? Seria terrível se passássemos por muitos sofrimentos e ainda permanecêssemos os mesmos, a fim de completar sua obra renovadora em nós e conosco. Deus se torna em nós nossa vida e nossa natureza. Além disso, Deus, como soberano Senhor, controla todo o universo com o fim de renovar-nos. Ele usa tudo à nossa volta para forjar em nós sua vida e natureza. Sem o ambiente à nossa volta, nunca poderíamos ser renovados. Continuaríamos sendo os mesmos. De acordo com nosso ponto de vista e nossas considerações, sempre julgamos as coisas segundo o bem ou o mal.
Tratamos com as coisas muito de acordo com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e não conforme a árvore da vida, a qual nada tem que ver com o bem ou o mal. Somente a vida, a qual é o próprio Deus, constitui a árvore da vida. Nossos pontos de vista e considerações quase sempre se baseiam em uma coisa, se é boa ou má, se é correta ou incorreta. Mas Deus não considera as coisas nesta esfera. Podemos dizer que Deus nos castiga repreendendo-nos e corrigindo-nos pelo fato de estarmos errados. De certa forma, isso é correto. Na Bíblia, há versículos que sustentam tal conceito. Porém, se conhecemos o princípio bíblico, podemos ver que Deus deseja renovar-nos. O que importa para Deus é se ainda estamos na velha criação ou se estamos sendo renovados. Podemos ser as pessoas mais corretas e ainda assim ser as pessoas com mais velhice, fortes em nossos costumes e no que somos. A intenção de Deus não é simplesmente disciplinar-nos e corrigir-nos, mas usar o ambiente exterior para fazer-nos considerar, lembrar e despertar nosso entendimento para o fato de que temos Deus como nossa natureza e ainda assim não vivemos segundo tal natureza. Nós o possuímos como nosso desfrute, mas não o vivemos como nossa natureza. Quando disciplinamos nossos filhos, será que nós o fazemos segundo a natureza de Deus? Talvez o façamos de acordo com nossa disposição. Ser natural é costume. Portanto, Deus usa o ambiente à nossa volta para colocar-nos em uma prisão. Assim, nos lembramos de que precisamos orar. E o resultado final não é simplesmente sermos corrigidos, e sim renovados. Então, quando formos disciplinar nossos filhos, consideraremos se o estamos fazendo em nós mesmos ou com Deus e por meio de Deus. Anteriormente, os disciplinávamos como nós mesmos, por nós e em nós mesmos. Não tínhamos Deus como nossa vida e natureza quando disciplinávamos nossos filhos. Hoje, ao discipliná-los, Deus está aqui, e esta ação disciplinar torna-se humano-divina. O Pai realiza a disciplina, porém esta ação é a disciplina divina, porque está cheia de Deus. Deus está nela. Deus usa o ambiente exterior no qual sofremos, a fim de renovar-nos. Confúcio também dizia que necessitamos ser renovados dia após dia, porém seu conceito de renovação era meramente uma troca. Em outras palavras, uma pessoa que facilmente se ira precisa renovar-se, restringindo o seu mau gênio. A Bíblia não nos ensina dessa maneira. Ela não nos ensina a sermos renovados segundo algo de nós mesmos. Somos renovados pelo acréscimo de Deus ao nosso ser, por termos mais do elemento divino acrescentado a nós. Tenho vivido a vida cristã por mais de 60 anos e posso dar testemunho do que é a verdadeira vida cristã. A verdadeira vida cristã é ter Deus acrescentado a nós diariamente, noite e dia. É possível que disciplinemos nossos filhos sem Deus somente de acordo com nossas preferências. Ao ouvir isso, podemos pensar que Deus não quer que disciplinemos nossos filhos. Isso também está errado. Não estamos dizendo que Deus não quer que disciplinemos nossos filhos. O que precisamos ver é que Deus quer que disciplinemos nossos filhos com Ele. Esta é uma lição difícil para todos nós. Hoje, poucos ensinamentos cristãos dizem que a vida cristã não é fazer ou deixar de fazer coisas. O problema hoje é que as pessoas fazem tudo sem Deus. O que interessa a Deus é que seus escolhidos aprendam a cooperar com Ele, permitindo-lhe ser acrescentado a eles dia após dia. Deus está sendo acrescentado a nós diariamente com o propósito de transformar-nos metabolicamente. O novo elemento divino está penetrando em nosso ser para substituir o velho elemento. O novo elemento é o próprio Deus e o velho elemento está em nós. Necessitamos ser substituídos por Deus como um novo elemento. Sermos substituídos pelo elemento divino não significa que devemos ser abandonados. É correto dizer que o nosso velho homem deve ser substituído, mas não devemos dizer que o nosso velho homem deve ser abandonado. Gálatas 2, 19 e 20 diz: Estou crucificado com Cristo.
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando lemos a primeira parte deste versículo, podemos pensar que Cristo vive em nós e que fomos postos de lado. Paulo diz que já não é ele quem vive, mas prossegue falando da vida que agora ele vive. Foi crucificado, já não vivo eu, mas Cristo, porém, eu ainda vivo. O velho eu é substituído pela pessoa divina, a fim de produzir o novo eu. Nosso Deus está diariamente aguardando uma oportunidade de acrescentar-se a todos nós. Se lhe damos a oportunidade e a abertura, ele acrescentará a si mesmo ao nosso ser como um novo elemento, não meramente para corrigir-nos, e sim para substituir-nos, para renovar-nos. Esse processo de renovação é gradativo. Requer muito tempo. Da regeneração até a glorificação existe um longo processo. Nesse longo processo, Deus tem de santificar-nos, separar-nos do mundo. Ele tem de transformar-nos por meio de renovar-nos metabolicamente. Esta renovação nos transforma, mudando-nos de uma forma para outra. Nossa velha forma é uma forma sem Deus. Porém, a nova forma é uma forma na qual Deus está em nós como vida, como nossa natureza, como nossa aparência e expressão. Essa renovação introduz a conformação à imagem do Senhor. Então, ao fazer qualquer coisa, somos como Deus e fazemos as coisas segundo Deus no tempo oportuno. O que precisamos é ser renovados dia após dia. Algumas vezes Deus pode permitir que a igreja passe por uma tormenta, isso porque Ele quer renovar-nos. Seria trágico que, embora sofrendo uma tormenta, continuássemos a ser os mesmos sem nenhuma renovação. Espero que consideremos este assunto. Devemos orar. Senhor, não quero permanecer o mesmo, não quero ser este ano o mesmo que fui no ano passado. Quero ser renovado dia após dia. A intenção de Deus é que sejamos renovados dia após dia. Para sermos renovados, necessitamos que Deus seja acrescentado diariamente. Todos os dias precisamos ter contato com Deus, abrindo-nos a Ele, deixando-o entrar em nós, para que Ele seja um novo acréscimo em nós, dia após dia. A capacidade renovadora da vida divina em ressurreição. Não devemos pensar que Deus está inativo. Quando Deus é acrescentado a nós, Ele não fica simplesmente ali sem fazer nada. Filipenses 2,13 diz: é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ele não está em nós de maneira calada e inativa. Deus está operando dentro de cada um de nós. A palavra grega traduzida para efetua em Filipenses 2,13 é equivalente à palavra energiza. Portanto, Deus está efetuando, energizando. O elemento divino é muito ativo. Ele energiza, opera e é orgânico. Tudo que é orgânico tem uma capacidade energizadora em si mesmo. Na vida divina que desfrutamos hoje, há uma capacidade renovadora que não é meramente a medida da vida divina. Quando uso a palavra capacidade, estou me referindo ao potencial da natureza da vida divina. Na natureza divina, Deus está a capacidade que nos energiza todo o dia. Uma vez que a vida divina, com a natureza divina entra em nós, ela nos energiza interiormente. Todos nós temos o elemento divino energizando-nos, e neste elemento divino está a capacidade renovadora. Podemos usar como exemplo o sabão, o qual tem a capacidade de remover a sujeira. Na natureza do sabão está a capacidade de remover a sujeira. Da mesma forma, dentro da natureza divina que temos recebido e agora desfrutamos, existe uma capacidade renovadora de acordo com a sua natureza. Graças ao Senhor por tal capacidade renovadora da vida divina. Necessitamos desfrutar diariamente dessa capacidade renovadora da vida divina em ressurreição. Essa é a razão pela qual precisamos aprender a morrer para nós mesmos. Como morremos para nós? Cada manhã devemos tocar o Senhor. Em primeiro lugar, temos de confessar nossos pecados. Em segundo lugar, temos de negar a nós mesmos. Negando a nós mesmos, passamos pela morte de Cristo e esta nos mata. Em 2 Coríntios 4, Paulo menciona o morrer de Jesus, versículo 10. Isso significa que Jesus, no sentido positivo, está sempre nos matando.
Em vários medicamentos hoje, há um elemento que cura o outro, que mata os micróbios e as bactérias nocivas que estão dentro de nós. Em Jesus está o elemento que mata. Ele é nosso remédio para nos curar, vivificar e matar todas as coisas negativas que há em nós. Nesta dose está o poder que mata. Manhã após manhã precisamos nos achegar ao Senhor e tomá-lo como nosso antibiótico. Jesus é nosso antibiótico diário. Quando o tomamos como nosso remédio, desfrutamos o Jesus que mata ou o morrer de Jesus. Este matar é o processo de renovação. Além disso, este matar introduz a ressurreição. Jesus não só incluiu a morte, como também a ressurreição. Na ressurreição de Jesus, a vida divina tem a capacidade de renovar. Quando pela manhã rejeitamos a nós mesmos para receber Deus, temos a sensação de que durante o dia um processo de morte está ocorrendo em nós. Também há na vida divina uma capacidade que nos renova em todas as nossas ações. Filipenses 2,13 nos diz que Deus está operando em nós e logo a seguir o versículo 14 nos diz para fazermos tudo sem murmuração, nem contendas. Se pela manhã deixarmos Deus ser acrescentado a nós, essa porção acrescentada tem o poder de matar e matará as nossas murmurações e contendas. No capítulo anterior, contei-lhes que quando jovem ouvi alguém dizer que a igreja em Filipos era a melhor igreja, mas Filipenses 2,14 mostra-nos que mesmo a igreja em Filipos tinha murmurações e contendas. As murmurações são provenientes das nossas emoções e as irmãs são as mais envolvidas nisso. As contendas são provenientes de nossa mente e os irmãos são os que têm mais que ver com isso. Na igreja, as irmãs murmuram porque são emotivas e os irmãos promovem contendas pelo fato de serem lógicos. Geralmente, são os irmãos que julgam que está errado ou correto segundo seus arrazoamentos. O Salmo 133 nos diz que é bom e agradável viverem unidos os irmãos, mas se a igreja está cheia de murmurações e contendas, não podemos viver juntos e em paz. Tanto as murmurações como as contendas têm origem na velha criação. Nos primeiros anos do meu ministério, eu aconselhava as pessoas a tomarem cuidado com seu comportamento, porém tal advertência lhes serviu apenas como ajuda temporária. Num treinamento em 1953 e 54, falei sobre 30 aspectos do caráter. Todos os treinados receberam esta mensagem e a praticaram. Entretanto, depois de um curto período, muitos dos aspectos do caráter que lhes foram compartilhados haviam desaparecido deles. Muitos dos treinados, inclusive os cooperadores, retornaram ao seu antigo caráter. Nosso caráter é a velha criação que precisa ser renovada para se tornar a nova criação. A intenção de Deus é tornar-nos absolutamente novos. Isso não é algo que ocorre da noite para o dia. Antes, leva um longo período de nossa vida e requer que tenhamos comunhão com Deus, que o recebamos e o deixemos ser acrescentado a nós o dia todo. Exige também que oremos confessando nossos pecados e negando a nós mesmos para tomarmos a cruz de Cristo. Tomar a cruz de Cristo é sofrer a morte. Esta morte produz a ressurreição e nesta ressurreição a vida divina em nós exercerá sua capacidade renovadora. Então seremos transformados metabolicamente. Esse processo de renovação requer vários anos. O irmão Ni disse certa vez que essa renovação exige 20 anos. O processo de renovação deve ser contínuo. Precisamos receber Deus momento após momento para que Ele seja acrescentado a nós e precisamos negar a nós mesmos para receber a morte de Cristo, a fim de poder cooperar com o Senhor que está em nós. Então desfrutaremos não só da capacidade renovadora, como também do resultado renovador, que é uma mudança metabólica em nossa conduta, em nosso caráter, em nossa disposição e até em nossos hábitos. O mais difícil de renovar são nossos hábitos. Quando experimentamos Deus em Cristo diariamente, vemos que a intenção de Deus é renovar-nos pouco a pouco, especialmente no que diz respeito aos nossos hábitos. Esta é a verdadeira experiência de sermos renovados dia após dia. Com este propósito, Deus suscita todo tipo de ambiente para que nosso homem exterior se desgaste
a fim de que nosso homem interior se renove dia após dia. Deus deseja que sejamos a nova criação. Quando todos os filhos do Senhor passarem por esse processo de renovação e se tornarem a nova Jerusalém, estarão num estado totalmente renovado. A santa cidade é chamada Nova Jerusalém porque ela não existe, porque nela não existe nenhum elemento velho pertencente à velha criação que Deus fez. À medida que passamos por sofrimentos, é necessário que aconteça em nós, dia após dia, uma renovação contínua, a fim de que Deus possa realizar o desejo do seu coração. Terminamos aqui a leitura do livro Renovados de Dia em Dia, do autor Witness Lee. Esse audiobook está disponível no YouTube, canal Cristianismo Vivo. Visite o canal e inscreva-se. Lá você vai encontrar muitos livros que vão contribuir para o seu crescimento e maturidade espiritual. Que o Senhor Jesus te abençoe, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.